Um país mudar de bandeira é mais comum do que parece. E o Vulgarizando a História de hoje vai te contar algumas vezes em que países mudaram as suas bandeiras. Tava na hora do Brasil mudar dele. Porra. Antes da gente começar o vídeo de hoje, vamos lembrar também que a gente tem um vídeo sobre bandeiras aqui no canal e também um sobre países que mudaram de nome. E como aconteceu com o Camboja, quando um país muda de nome, às vezes a bandeira muda também. É muitas vezes o principal símbolo nacional de um país, e quando o país busca mudar o nome com o qual ele é conhecido, se busca mudar a imagem que se associa a ele. E a imagem que se vê na bandeira está muito ligada a isso também. A atual bandeira do Camboja foi adotada em 1993, quando a monarquia foi restabelecida no país, sendo muito parecida com a bandeira do Reino do Camboja, que foi como o país ficou conhecido da independência em 1953 até 1970, quando foi estabelecida ali a República Khmer, que tinha essa bandeira aqui. E depois, o Kampuchea Democrático, a República Popular do Kampuchea e o Estado do Camboja também apresentaram bandeiras diferentes, conforme o país foi passando por momentos diferentes. Importante falar aqui que a gente não vai considerar hoje países que adotavam a bandeira quando eram colônias, protetorados, parte de um reino ou que for de outros países. Para a gente citar aqui, o país tinha que já ser independente quando mudou a sua bandeira. Isso vai excluir a bandeira do Canadá, que foi adotada só em 1965, a do Sudão do Sul, que se separou do Sudão em 2011, e várias bandeiras recentes dos países que nasceram com o fim da União Soviética. Mas mesmo, entre esses países, alguns já trocaram de bandeira de lá para cá. O Turcomenistão adotou essa bandeira em 1991. Colocou um ramo de oliveira na parte de baixo da peça de tapeçaria em 1997 e em 2001 mudou a proporção da bandeira, deixando ela menos comprida e mais alta. A Geórgia também fazia parte da União Soviética e mudou a sua bandeira, isso em 2004, deixando de adotar essa aqui para adotar a bandeira das 5 cruzes. E tem também a bandeira do Quirguistão, que é a mudança mais recente da nossa lista, que mudou em dezembro de 2023, quando o país apresentou uma nova bandeira, bem parecida com a bandeira antiga, mas agora com raios retos e mais linhas que se cruzam no seu interior. Mudanças modestas assim não são tão incomuns. Olha, por exemplo, o caso da bandeira de Omã. De 1970 até 1995, ela tinha um outro formato, faixa vermelha mais fina e outras tonalidades. A Itália, entre 2003 e 2006, também usou outras tonalidades nas cores da bandeira. Belarus mudou tom, formato e alguns detalhes na tapeçaria lateral em 2012. Em 2006, a Venezuela colocou uma estrela a mais na bandeira e até a França fez uma mudança em 2020, quando escureceu um pouco o tom, principalmente do azul. Os motivos para essa mudança nem sempre são muito claros, e às vezes tem só a ver com estética mesmo, mas às vezes é para se diferenciar de outras bandeiras, como o caso de Liechtenstein, que colocou aquela coroa na bandeira em 1937, porque no ano anterior, durante as Olimpíadas, viu que a bandeira civil do Haiti era igual a dos caras. O Haiti não fez nenhuma mudança na época, mas a bandeira de estado deles, que era essa aqui, em 1964, durante a ditadura do Papa Doc, mudaria para essa aqui. E em 1986, quando o Baby Doc deixou o poder, foi adotada na atual bandeira, que é bem parecida com a bandeira usada antes da ditadura, só que com o brasão de armas que tem no meio dela menor. Foram 3 bandeiras num período curto de tempo, mas tem países que mudaram bem mais vezes do que isso. O Afeganistão, do início do século XX para cá, usou 23 bandeiras, sendo que durou mais tempo essa aqui, a do Reino do Afeganistão, usada de 1930 até 1973. Até 2021, era essa aqui que era usada, adotada em 2013. Mas, com a chegada do grupo Talibã ao poder, os caras adotaram mais uma vez a bandeira branca com o juramento islâmico nela. Mas, como esse governo não é reconhecido, a bandeira acaba também não sendo. A República Democrática do Congo é outro país que mudou de bandeira várias vezes. Quando teve a independência reconhecida em 1960, adotou essa aqui em 1963. Mudou para essa aqui em 66, para essa, que é bem parecida e inspira a atual. Depois teve a época do Zaire, entre 1971 e 1997. Adotou essa aqui, quando voltou a ser República Democrática do Congo. Em 2003, mudou as tonalidades e em 2006 adotou a bandeira atual. A vizinha, a República do Congo, também teve um período de mudança entre 1970 e 1991, quando era a República Popular do Congo, mas depois voltou a adotar a bandeira antiga. Esse caso também não é único. O Malawi usava essa bandeira desde 1970
1964. Adotou essa aqui em 2010, se arrependeu e voltou para a antiga em 2012. Moçambique ficou independente em 1975 e adotou essa bandeira, que mudou para essa aqui em 1983 e no mesmo ano mudou para essa que a gente conhece hoje. A República Popular da Bulgária também mudou vários detalhes no leão que tinha na bandeira. Em 1946, 1948, 1967, 1971 e em 1990 decidiu tirar o leão fora. A Hungria foi outra que mudou bastante. Em 1919, depois da dissolução do Império Austro-Húngaro, essa foi a que foi adotada. Em 1946, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mudou para essa aqui. Em 1949, quando a República da Hungria se tornou a República Popular da Hungria, a bandeira foi substituída por essa. E em 1957, passou essa aqui, que a gente conhece hoje, embora tenha havido uma mudança na tonalidade dela no ano 2000. Durante a Revolução Húngara, em 1956, foi comum que o brasão central com o símbolo socialista fosse cortado, e essa bandeira foi exibida com frequência. Isso porque, quando há uma revolução ou grande mudança no país, a bandeira pode sofrer uma alteração também. A bandeira da Líbia até 2011 era essa, toda verde, a cor do Islã. Mas com a queda do Muammar Gaddafi, que já governava o país há mais de 40 anos, a bandeira que era adotada antes do cara chegar ao poder voltou a ser adotada. Outro país que usou uma bandeira verde por um tempo foi o Benin, que usou essa aqui, entre 1975 e 1990, durante o período socialista. Depois, ela voltou a ser a mesma que era antes. Portugal está com a mesma bandeira desde 1911, adotada quando a República substituiu a monarquia. Logo, a bandeira que estava antes foi substituída também. A bandeira da África do Sul era outra na época do apartheid. A bandeira da Espanha franquista era outra, substituída por essa aqui, até 1981, e aí sim substituída para a que a gente tem hoje. A bandeira estatal do Irã, antes da Revolução de 1979, era essa aqui. A bandeira da Romênia, antes da Revolução de 1989, era essa aqui. E Ruanda teve uma bandeira com um R até 2001, mas como ela era muito associada ao genocídio que aconteceu no país, principalmente por conta da cor vermelha, ela foi substituída pela bandeira atual. Cabo Verde é outro país africano que tinha vermelho, verde e amarelo na bandeira, mas mudou em 1992 para o modelo que a gente conhece hoje. E Camarões, apesar de ter mudado as estrelas, continua mantendo as mesmas cores. Essas três cores são muito comuns na África, porque esses países homenageiam nas suas bandeiras a bandeira da Etiópia, por conta da sua luta contra o colonialismo. Mas a própria Etiópia já mudou de bandeira, sem deixar o vermelho, verde e amarelo de lado, claro. A mais longeva foi a com o leão de Judá, usada até o fim do Império em 1974. Depois tiraram a coroa do leão e depois foi adotada a bandeira civil e a bandeira estatal, durante o regime socialista até 1987. Elas foram substituídas por uma nova bandeira até 1991. E depois a bandeira civil voltou e a bandeira estatal passou a ser essa aqui. Em 1996, as bandeiras foram substituídas por essa e em 2009 a atual bandeira foi adotada. Pode ter uma galera confusa quanto ao que é uma bandeira civil e uma bandeira estatal. Então, simplificando bastante, a bandeira civil pode ser usada por todas as instituições e cidadãos. E geralmente é ela quem representa o país. É a mais conhecida. Mas alguns países têm a bandeira estatal, que é para ser usada pelos órgãos do governo mesmo. Não mais representando um país, mas sim o governo daquele país. Na maioria dos países, a bandeira civil e a bandeira estatal são a mesma. Mas, por exemplo, no caso do Peru e da Alemanha, aí já não são. Muitas vezes o objetivo do inimigo em batalha é pegar a bandeira do rival e tá cheio de inimigo por aí. E pior, inimigo que a gente nem vê, mas a vantagem é que hoje tu pode contar com a ajuda da Surfshark VPN. Pra quem não tá ligado, VPN é a sigla para rede privada virtual. Ou seja, quando tu for conectar uma rede Wi-Fi que mais gente usa, seja na academia, faculdade, no restaurante, ou o que for, uma rede de internet que só tu vai ter acesso, vai ser criada. E isso vai te deixar longe dos olhares inimigos. Tá cheio de gente aí que já perdeu conta em redes sociais, teve dados roubados e contas bancárias invadidas. E a galera usa muitas vezes essas redes de Wi-Fi para chegar até dispositivos que ficam vulneráveis quando usam essas redes. Então, para se proteger, a melhor coisa que tu faz é usar um VPN. E os nossos amigos da Surfshark são os melhores para te ajudar nisso. Com os protocolos de VPN mais seguros do mercado, criptografia indecifrável e aprovado nos testes mais rígidos, a Surfshark esconde o teu IP, bloqueia aqueles anúncios chatos, te ajuda a achar passagens mais baratas e ainda muda a tua localização. Então, caso tu vá viajar para um lugar com restrições na internet, já coloca a tua localização como se tu estivesse no Brasil, que quando tu estiver lá, vai ser como se tu estivesse aqui.
Quer assistir tua sériezinha, mas ela não tá no catálogo de streaming nesse país que tu tá? Sem problema, meu amigo. Com a Surfshark tu vai ver o catálogo daqui. E estando aqui, tu consegue ver o catálogo de outros lugares também. Tem filme que tá disponível lá fora e não tá aqui. Então esse é mais um motivo para tu usar a Surfshark. É fácil de usar, fácil de instalar. O suporte técnico dos caras funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e com uma só assinatura tu consegue logar em todos os teus dispositivos. E não importa se tu usa Windows, Linux, Mac, OS, Android, a Surfshark roda em todos eles. E usando o Surfshark One, tu ainda ganha proteção extra, antivírus e tudo. Então entra no link que está aqui na descrição, usa o cupom VOGALIZANDO e aproveita a oferta especial que a Surfshark tem para ti. Tu vai ganhar 3 meses extra. E se tu pagar, experimentar por 30 dias e não gostar, a Surfshark ainda devolve a tua grana. Não dá mal na internet não, cara. Tá cheio de gente mal intencionada aí. Então fecha com os caras da Surfshark que vale a pena. Continuando, quem também mudou algumas vezes foi os Estados Unidos, que cada vez que um território passava a ser um estado, uma estrela era adicionada. A última modificação foi em 1960 e o Brasil seguiu na mesma linha, mudando pela última vez em 1992, adicionando as estrelas que representam Mato Grosso do Sul, Roraima, Amapá e Tocantins, que ainda não eram estados quando a bandeira de 1968 foi lançada. O Brasil teve outros modelos de bandeira também, a do Império e uma que foi inspirada na dos Estados Unidos. Mas a história das bandeiras do Brasil é assunto para outro vídeo. Então se tu quiser ver esse vídeo por aqui, é só deixar as pedidas nos comentários que a gente faz. Aproveita para curtir o nosso vídeo, se inscrever no Vogalizando e ajuda a gente a chegar nos 400 mil inscritos. Tem bandeira também que se reformula, elas ganham umas mudanças perceptíveis, mas suaves, como é o caso da Macedônia do Norte, que da independência do país até 1995 foi essa aqui. A Mongólia, de 1945 até 1992, tinha uma estrela na parte superior direita. A Mauritânia ganhou 2 listras vermelhas, que não tinha até 2017. E o Panamá, na verdade, usa a mesma bandeira desde 1925. Mas a mudança que veio antes disso, em 1903, foi curiosa. Olha só como é hoje e olha só como é que era antes. Os caras só colocaram o azul para baixo e o vermelho para cima. Quem será que fica olhando pra bandeira? Não tá legal. Que tal esse azul vir para baixo e o vermelho for para cima? É alguém que não tinha o que fazer. O que aquele cara ali faz aqui no escritório? Não, ele é o cara que olha a bandeira. Isso aí. De vez em quando ele fica incomodado com a bandeira e manda a gente. E manda, que mudança que é? Não, aqui onde é branco ele muda para azul. E o azul, ele bota branco. Não, às vezes ele escurece um pouquinho. Cara, como hoje teve a lua com as estrelas em várias posições da bandeira ao longo dos anos. Até que em 2001, os caras decidiram colocar ela no canto da bandeira e listras coloridas do lado. A cor verde é a cor do islamismo. Logo, países em que o Islã é a religião predominante, usaram essa cor como base da bandeira, como é o caso da Arábia Saudita, que usa a mesma desde 1973, mas que de 1937 até lá usou essa aqui, com a mesma escrita, mas em tamanho maior. Outra bandeira com escrita é a do Iraque, que foi adotada em 2008, mas de 1963 até 1991, ela era essa aqui, com 3 estrelas, que mostrava o desejo do Iraque de fazer parte da República Árabe Unida, um país formado pelo Egito e a Síria com o objetivo de unificar os povos árabes. Essa união existiu de maneira muito breve, de 1958 a 1961 só, mas o Iraque adotou essa bandeira com esperança dessa união voltar e de fazer parte dela também. Só que nunca rolou. De 91 até 2004, os caras ainda adotaram essa bandeira aqui, mudaram para essa até 2008 e aí sim resolveram tirar as estrelas. O Egito também mudou algumas vezes. Quando era um reino, era essa. Depois a República Árabe Unida adotou essa e de 1984 para cá usa essa. Outro país antigo que mudou sua bandeira no século XX foi a China, que começou usando a bandeira da dinastia Qing. Depois da Revolução de 1911, passou a adotar a bandeira das 5 cores. E em 1928, passou a usar a bandeira da República da China, que é usada por Taiwan até hoje. A República Popular da China usa essa aqui desde 1949, quando terminou a Guerra Civil Chinesa. E os republicanos foram para Taiwan, levando a bandeira deles junto. E se é para falar de países antigos, a gente não pode deixar de falar da Grécia. Claro, a gente sabe que os atuais Egito, China e Grécia são bem diferentes do que eram na antiguidade, mas a gente está se atentando principalmente ao nome deles aqui. A Grécia usa a atual bandeira desde 1978, uma versão um pouco mais clara daquela que foi adotada durante a ditadura militar que governou o país. Mas antes da ditadura, e nos primeiros anos dela, foi usada essa aqui, que ainda voltou em 75 e foi substituída de novo em 78.
Não foram mudanças tão drásticas, mas a bandeira de Mianmar mudou bastante. Da bandeira da independência, de 1948, para a bandeira socialista, de 74, nem mudou tanto, mas a bandeira adotada em 2010 é bem diferente das outras duas. Lesoto mudou 3 vezes de jeito bem diferente. Essa foi adotada com a independência, em 66. Em 87 mudaram para essa aqui e desde 2006 agora é essa. E tem uns casos que é para se indignar. Tipo o caso da Dominica, que ficou independente em 78 e adotou essa bandeira aqui. Mas em 81 decidiu repaginar as estrelas e trocar a faixa branca com a preta. Aí em 88 decidiu virar o pássaro pro outro lado. E em 90, mais uma vez, mexeu nas estrelas. Virou o pássaro pro outro. Pra quê? Pra quê? Na verdade, poucos são os países que adotam a mesma bandeira desde sempre. E se a gente esquecer de alguma mudança significativa ou de alguma outra bandeira, tu pode comentar aqui embaixo qual foi. Mas não se esqueça de conferir se a gente já não falou sobre isso no outro vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. E se tu quiser fazer que nem essa galera que tá aparecendo aqui do lado, é só tu virar um colaborador do Vocalizando, mandando pra gente um 5 ali no Pix, comentando aqui um valeu demais, dá uma ajuda financeira dentro do próprio YouTube, ou então virando membro do nosso canal. Os nossos membros têm acesso a emojis exclusivos e participam de enquete para definir temas que viram vídeos aqui no canal. Além de ter uma insígnia maneira aparecendo do lado do nome deles, quando eles comentam aqui. Mas vantagem mesmo são os vídeos exclusivos que os membros que assinam o plano Vogalova de carteirinha recebem a cada 15 dias. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Esse é um plano de assinatura mais bagual ali no clube de membros, mas ainda assim está valendo a pena, porque ele dá acesso a todos os vídeos exclusivos que a gente já fez e são mais de 30 deles, todos bem variados e todos com o selo Vogalizando de Maneirice. Se tu quiser saber sobre a Revolução Federalista, a ditadura do Getúlio Vargas, o Ito e o País Basco, Carlos Magno, Joana d'Arc, Jack o Estripador, a máquina de propaganda nazista, a Polícia Secreta da Alemanha Oriental e a Operação Cólera de Deus, todos esses vídeos já estão por lá e assinar esse plano é a melhor maneira de apoiar o nosso canal. Fica com o Vocalizando. Confere esse vídeo aqui sobre o sol na bandeira da Argentina, ou então esse aqui onde a gente explica por que alguns uniformes de seleções de futebol têm cores tão diferentes das bandeiras dos países. Um beijo e vamos lá.